É com grande satisfação que os recebemos para a abertura do simpósio Protestantismo, Escravidão e Abolicionismo, evento realizado pelo Núcleo de Estudos do Protestantismo, vinculado ao Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O objetivo deste evento é, neste ano em que a abolição da escravatura no Brasil completa 130 anos, analisar a atuação do protestantismo no período escravocrata e no abolicionismo, e discutir a atuação do negro no protestantismo atual, suas lutas e conquistas. Iniciaremos este evento com uma reflexão, para a qual convidamos o capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho Almeida. Bom dia a todos. É uma honra para nós da capelania podermos sempre estar nas aberturas dos eventos, mas, em particular, quando a gente está em eventos totalmente aderentes à missão da capelania, essa honra ela é, sem dúvida nenhuma, maior, e a responsabilidade também. Eu quero ler um trecho do Deuteronômio, que fala sobre a igualdade entre pessoas. Eu vou pedir licença para ler alguns versículos a mais, né, do que normalmente a gente faz. Normalmente a gente lê apenas um versículo, até para situar-nos com relação ao contexto da nossa leitura. Eu vou ler em Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 12 a 19. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é Deus zeloso, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. O texto continua, mas até aqui a gente já consegue ter uma contextualização desse versículo 18, que eu vou repetir. Finalzinho do 17, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. A ordem da lei de Deus aqui é para que trabalhemos na promoção da igualdade de pessoas. Igualdade de pessoas no que diz respeito ao nascimento, igualdade de pessoa no que diz respeito ao seu lugar na sociedade. E esse nosso simpósio, ele, ao mesmo tempo, comemora 130 anos de um fato histórico necessário à nossa nação,
mas parece que a gente ainda não aprendeu, né? 130 anos e parece que a gente ainda não dá conta de colher todos os frutos benéficos daquela ação abolicionista no nosso país. Haja vista o que temos visto ultimamente na nossa sociedade, né? Então, assim como o texto que nós lemos é um texto direcionado para o povo de Deus, aprender a obedecer o Senhor, aprender a seguir os passos do Senhor e a vontade de Deus para o seu bem, também a gente precisa aprender. E esse aspecto da promoção da igualdade humana no texto bíblico, ele é baseado aqui em alguns princípios, que eu quero apenas citar para que reflitamos com relação a essa nossa necessidade de aprendermos, apreendermos e praticarmos a igualdade entre pessoas. Primeiro princípio do texto é o princípio da autoridade originária. Quem manda é o Senhor, e Ele pode mandar. Quem manda é aquele que nos criou, é aquele que quer o nosso bem, é aquele que sabe o de que precisamos, e é aquele que sabe onde devemos ir. Então, a pergunta é, o que o Senhor requer de ti? O Senhor é esse que é o Deus dos céus, dos céus, dos céus, é o nosso Deus, é o Deus da terra e de tudo que nela há. Ou seja, o Senhor tem a prerrogativa de nos direcionar segundo a sua vontade. E a sua vontade é que não haja acepção de pessoas. O segundo princípio é o princípio da utilidade da obediência, que o texto nos mostra. Ele nos mostra que essa ordem que o Senhor nos dá é para o nosso bem. E é impressionante nós lembrarmos de todos os aspectos éticos do Evangelho ou da lei, que de fato são para o nosso bem, e que a gente vive muito melhor se a gente os observar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a gente prova isso à medida em que a gente a segue, a obedece. E ele diz, tudo isso que o Senhor te deu é para o teu bem. É para que nós trabalhemos não apenas as nossas atitudes, mas o nosso coração. O versículo 16 diz, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ou seja, a obediência a Deus é sempre uma luta pela santidade. É sempre uma luta pessoal para nos afeiçoarmos à imagem de Deus, nos colocarmos mais próximos daquilo que o Senhor exige de nós e daquilo que o Senhor Jesus é e que nós devemos ser também. Então, esse princípio da utilidade da obediência. Um outro princípio do texto para a promoção da igualdade, eu sugeri aqui que é o princípio da imago Dei. É o princípio de que somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o exemplo que o texto nos dá é que o Senhor, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus promove a justiça. Então, se somos criados à imagem e semelhança do Criador, e o Criador nos criou, e nos deu a oportunidade de termos a multiplicidade de raças, de nações, que a gente lembre quem nós somos em Deus, e que fomos criados em Deus, e que Deus não faz acepção de pessoas. Um outro princípio é que a justiça exige compensações que são necessárias a ela. O texto nos fala que o Senhor, além de não fazer acepção de pessoas, ele faz justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, que são três figuras do Velho Testamento que nos mostram essa necessidade de que o povo, no geral, deve olhar em especial para algumas pessoas que precisam de alguma compensação que, de alguma forma, a sociedade ali no contexto a tenha tirado. No caso dos órfãos, a paternidade, a família, a viúva, o sustento que era comum
ao chefe de família, e o estrangeiro, principalmente aqui, esse papel daquele que está num lugar que não é seu. A pátria, a língua, enfim, né? A justiça exige que nós olhemos para a nossa vida e busquemos aquilo que nos está faltando. E, como eu disse no início, comemorar 130 anos de abolição da escravatura exige de nós olhar para dentro de nós e ver o que é que ainda não aprendemos, né? A Bíblia nos ensina que nós pecamos por ação, nós pecamos por omissão e nós pecamos por pensamento. Será que nós não devemos ainda compensar ou agir no sentido de reparar alguns dos nossos pecados, seja por ação, seja por omissão, seja por pensamento acerca dessa questão tão cara ao Evangelho, tão cara à lei de Deus, tão cara à sociedade humana como um todo e tão cara no nosso Brasil, no nosso país? Por último, um último princípio que o texto nos mostra, que eu li aqui, é o princípio que o Evangelho nos traz da igualdade que temos todos nós em necessidade do Senhor. É interessante que o texto nos diz que nós devemos olhar, que o povo deveria olhar a causa do estrangeiro, porque eles haviam sido estrangeiros no Egito. E esse princípio é um princípio gritante no Evangelho, que quando nós acolhemos alguém, nós o acolhemos na perspectiva da forma como fomos acolhidos pelo Senhor. Se nós perdoamos, é porque o Senhor nos perdoou. Se nós amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Se nós oferecemos algo, é porque recebemos do Senhor. Então, esse princípio do Evangelho nos iguala a todos no sentido de dependermos do Senhor, de dependermos de amar uns aos outros como o Senhor nos amou, de aquilo que recebemos do Senhor não guardar para nós, mas oferecermos a outrem. Que o Senhor nos ajude, queridos, nos ajude a colhermos todos os frutos desse simpósio, nos ajude, sobretudo, na vida, a lidarmos com mais submissão à palavra de Deus, à vontade de Deus, no que diz respeito à promoção da igualdade, seja em quaisquer que forem as circunstâncias, seja de gênero, seja racial, seja social, enfim. Que o Senhor nos ajude, porque é uma batalha a qual nós ainda estamos nela e ainda precisamos de obedecer ao Senhor com convicção. Que o Senhor nos dê graça. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre esse evento. Pai Celeste, eu te agradeço essa manhã, te agradeço o núcleo de estudos do protestantismo, que são, de fato, estudos, mas que nos aproximam da nossa origem e daquilo que, muitas vezes, na nossa caminhada, mostramos que perdemos em certa medida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, para que todas as ministrações, todos os trabalhos desse simpósio sejam, de fato, acolhidos em nosso coração. Que o nosso coração se aproxime de Ti nesses dias e que tenhamos na nossa sociedade, nas nossas ações, na nossa comunidade, resultados dessa aproximação com o Senhor e a aproximação da necessidade que temos de promover sempre a igualdade no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, criados à imagem e semelhança do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E agora convidamos para realizar sua saudação o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil e pesquisador líder do Núcleo de Estudos do Protestantismo, professor Dr. Alderir Souza de Matos. Bom
Bom dia a todos. Queremos, em nome do nosso Núcleo de Estudos do Protestantismo Brasileiro, dar as boas-vindas a todos vocês a este simpósio tão importante sobre esse tema tão vasto, complexo, difícil, multifacetado, que é protestantismo, escravidão e abolicionismo. Então, nós queremos saudar as nossas autoridades do Mackenzie, aqui presentes, o Dr. Marcel Mendes, que é o diretor do nosso CEFT, Centro de Educação, Filosofia e Teologia, a doutora Lídice, que se desdobrou ao longo de vários meses para que este evento fosse realizado. Agradecemos à doutora Lídice por todo o seu esforço, o seu empenho, a sua dedicação em relação a este simpósio. Doutor Ítalo Curcio, que também está conosco, o presbítero Marco Túlio, que é o nosso vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, demais autoridades, professores, alunos, visitantes. Saudamos a todos e a todos damos as nossas boas-vindas. Como já foi dito, nós estamos lembrando, neste ano, os 130 anos da Lei Áurea. São interessantes as palavras, né? Comemorar. Muitas vezes nós associamos a ideia de comemorar com celebrar. Mas nós não estamos propriamente celebrando a Lei Áurea, os 130 anos da Lei Áurea. Nós estamos comemorando no sentido original da palavra, lembrando em conjunto. Então, nesse sentido é que nós estamos comemorando esse evento ocorrido há 130 anos, como sabemos, no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, atuando como regente, por causa da ausência do seu pai, o imperador Dom Pedro II, que se encontrava em viagem à Europa, sancionou, diz-nos a história, às 3 horas da tarde, às 15 horas, um decreto procedente da Assembleia Geral, o parlamento da época, com as suas 2 câmaras, o projeto de lei número 3.353, a famosa Lei Áurea, com os seus 2 lacônicos artigos. Artigo 1º, é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Inclusive, no início, não havia nem essa expressão, desde a data desta lei. Somente é declarada extinta a escravidão no Brasil e foi acrescentada, então, esta expressão para que a lei tivesse aplicação imediata, não se aguardasse a publicação nas províncias, para então entrar em efeito. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. E o 2º artigo, revogam-se as disposições em contrário. Foi a culminação de uma série de ações legislativas que haviam começado em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo a chegada de embarcações de escravos ao país. Depois, em 1871, a Lei do Ventre Livre. Em 1885, a Lei dos Sexagenários. É interessante quando nós olhamos para a história do presbiterianismo pátrio, esse tema da escravidão e do abolicionismo presentes desde o início. Porque exatamente o ingresso das missões protestantes no Brasil coincidiu com a campanha abolicionista e, finalmente, com a decretação desta lei. Então, por exemplo, nós, indo ao famoso diário do reverendo Simonton, que é o pioneiro presbiteriano no Brasil, ele diz, a certa altura, ainda no ano da sua chegada, 1859, tive uma conversa com S, só a inicial, e me arrependi. Foi sobre a escravidão, ele é absurdamente a favor. E, claro, Simonton contra. Um pouco depois, poucos meses depois, fui com o senhor H a um leilão em que ele comprou 2 negros.
E agora o comentário de Simonton. Outra vez estou no meio do horror da escravidão. Já havia testemunhado a escravidão no seu país, agora testemunha em primeira mão a escravidão no Brasil. Quando nós olhamos para os históricos iniciais das primeiras igrejas presbiterianas, nós vemos referências muito interessantes à admissão de escravos como membros dessas primeiras igrejas. Por exemplo, quando foi organizada a igreja de Borda da Mata, no sul de Minas, a primeira daquele estado, foram admitidos entre os membros comungantes 3 escravos de um outro membro, Antônio Joaquim de Gouveia, e são dados só os seus prenomes, porque eles não tinham nada além de um prenome: Jerônimo, José e Bárbara. Aqui em São Paulo, houve uma ocasião em que uma figura que se tornaria famosa nas letras brasileiras, Júlio Ribeiro, que foi, inclusive, o primeiro professor da escola americana, do Mackenzie, ele apresentou, no ano de 1870, ao batismo, para ser batizado, o seu escravo menor de idade, Joaquim, pelo qual se responsabilizou como cristão. Como os pais faziam em relação aos filhos, ele se responsabilizou, por ocasião do batismo desse menor, em relação a ele. Foi o primeiro menino escravo batizado de acordo com os registros das atas de São Paulo. Numa outra ocasião, o reverendo Chamberlain, o fundador aqui da nossa instituição, em visita à fazenda de Inácio Pereira Garcia, lá na região de Jaú, 2 Córregos, certa manhã, quando os escravos se dirigiam para o trabalho, dirigiu-lhes a palavra, deu-lhes conselhos e lhes ensinou um hino. E o reverendo Vicente Temudo Lessa, no seu livro Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, registra então a letra deste hino, que foi ensinado pelo reverendo Chamberlain àquele grupo de escravos. E esse mesmo pastor, no ano de 1879, recebeu diversos escravos como membros da Igreja de São Paulo. Em janeiro, Felismina e Lucinda. Inclusive, a primeira teve de esperar 4 anos para se tornar membro da igreja, até receber o consentimento do seu senhor. No mês seguinte, Benedita Justina, mais adiante, em outubro, Joana e Leonor. E agora o detalhe curioso, também para nós aqui do Mackenzie, escravas de Dona Maria Antônia. Então, esta ilustre dama paulistana, que dá nome a uma rua próxima, e que era a proprietária destes terrenos onde hoje está o campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, as suas 2 escravas, Joana e Leonor, se tornaram membros da Igreja Presbiteriana de São Paulo, assim como ela, a Dona Maria Antônia, já havia algum tempo antes também se tornado membro dessa igreja. Uma figura muito notável no que diz respeito ao abolicionismo foi o missionário, origem curiosa, missionário holandês, um judeu holandês, que foi para a Inglaterra, onde se converteu à fé cristã, depois seguiu para os Estados Unidos, onde estudou teologia e finalmente veio como missionário para o Brasil, o reverendo Emanuel Van Orden. Ele foi, em 1878, para a cidade de Rio Grande, lá no sul do Rio Grande do Sul, onde fundou uma igreja evangélica. Ele deu a essa igreja o nome de Igreja Evangélica. Fundou a igreja com 8 pessoas, a maior parte deles escravos, muito interessante esse detalhe. E, na ocasião da fundação, foi adotada a seguinte resolução, oficialmente, por essa igreja: considerando que a escravidão é um pecado contra Deus e contra o homem, nenhum proprietário de escravos será admitido à igreja, a não ser que primeiro liberte os seus escravos. Então, um detalhe muito interessante dessa história toda. O presbitério do Rio de Janeiro, nosso primeiro concílio, em 1886, teve uma discussão sobre a atitude que deveria tomar quanto à escravidão, e a decisão foi, então, de lançar em ata uma resolução acerca do assunto que havia sido tomada pela Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos, muitos anos antes, uma resolução fortemente contrária à escravidão. E outro grande paladino do movimento abolicionista entre os protestantes e os presbiterianos brasileiros, como todos nós sabemos, foi o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que escreveu em 1886 um famoso opúsculo de 44 páginas, intitulado A Religião Cristã em suas relações com a escravidão. E ele conclui esse opúsculo com as seguintes palavras: respeita na pessoa do teu escravo a imagem do teu Deus, não ultrajes o direito inviolável de uma propriedade sagrada, em nome da justiça que fulminou Acã, em nome da caridade que pregou o crucificado Redentor dos cativos, não continues a cobrir de ludíbrio a igreja envergonhada de nosso Senhor Jesus Cristo. Restitui a inalienável liberdade a seu legítimo proprietário. E no ano seguinte, então, um ano antes da Lei Áurea, 1887, esse mesmo reverendo Eduardo apresentou a seguinte proposta: este presbitério, desejando ardentemente que este país se liberte do grande mal da escravidão, vê com alegria a propaganda abolicionista se firmando no terreno seguro da consciência cristã. Então, apenas aí algumas informações ligeiras a respeito desse assunto, no que diz respeito à história inicial do presbiterianismo no Brasil. Estamos aguardando com muita ansiedade as exposições certamente extremamente ricas e reveladoras de muitas coisas importantes a respeito de diferentes aspectos desse tema tão vasto. E, mais uma vez, agradecemos a todos a sua presença e desejamos a todos um excelente simpósio. Muito obrigado. Convidamos para realizar sua saudação o diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marcel Mendes. Bom dia a todos, a todas. Tenho esse privilégio de, neste momento inicial do simpósio, que aqui está abrindo a sua pauta, sua agenda, Simpósio Protestantismo, Escravidão e Abolicionismo, oferecer aqui as boas-vindas a este campus, a este auditório, a todos que nos honram com suas presenças já neste primeiro horário. Nós sabemos que há cerca de 300 inscrições, ao longo do dia muitos ainda chegarão, mas os que chegarem terão perdido esses momentos iniciais, que são aqui, então, inaugurais do nosso evento. Sintam-se, então, todos muito bem-vindos, os da casa, mas especialmente os que não vemos aqui todos os dias, mas que são nossos amigos, são nossos irmãos, são lideranças também em outras denominações protestantes, históricas, e a todos nós queremos cumprimentar neste momento, sem mencionar nomes, mas dar as boas-vindas. O evento é aqui uma realização, como já foi dito, do Núcleo de Estudos do Protestantismo, e este núcleo está vinculado ao Centro de Educação, Filosofia, Teologia, o nosso CEFT, que é a unidade dentro da constelação de unidades acadêmicas no âmbito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que cuida destas matérias ligadas à formação de professores, preparação também de bacharéis em filosofia, bacharéis em teologia, tanto presencialmente como à distância, bacharéis também em história, em geografia, e aqui todo
o espaço da nossa universidade e também a nossa unidade subprofessores para disciplinas chamadas universais, que são as de ética, cidadania e de introdução à cosmovisão reformada. Então, nosso CEFT, embora pequeno, ele tem uma capilaridade no espaço da universidade e tenho dito, já não pela primeira vez, que nós somos, em termos de tamanho, nós somos a tribo de Benjamim, talvez a menor unidade. E em termos de vocação, de serviço, somos a tribo de Levi, porque aqui temos também o encargo de alguma forma, zelar pela confessionalidade e também fazer aqui a nossa parte no esforço da instituição, em questões ligadas a princípios, a valores, ao ambiente de fé cristã reformada, que todos sonhamos que seja preservado em nossa universidade. Nós queremos cumprimentar especialmente a professora doutora Lídice, que todos conhecemos como uma liderança, já o nome, o Lídice, já sugere que é uma líder, e aqui ela tem atuado assim, e nós todos temos sido coadjuvantes, porque realmente o dinamismo é parte dela mesma, que durante o dia também aqui terá oportunidade de nos fazer comunicações e nos dar orientações, para que este evento não se encerre apenas na programação aqui impressa na pauta desse simpósio, mas que possamos preservar ainda reverberações que hão de se propagar quando já encerrarmos aqui este evento, porque estaremos aqui com textos e com gravações e com material, literatura, que haverá de dar, então, certo sentido de preservação e de propagação daquilo que aqui se falar. Nós nos sentimos, então, muito felizes, abençoados desde agora, inspirados, e damos as boas-vindas a todos, agradecemos o esforço de virem aqui nesse dia de inverno, né? Nós estamos vivendo mais ou menos o clima do hemisfério norte, né? Mas tudo isso nos convida a este aconchego aqui no auditório Escola Americana, que fica na parte inferior do prédio, que leva o nome também da fundadora da Escola Americana, a missionária, professora Mary Ann Annesley, é o nome deste prédio e deste auditório, é a Escola Americana, que há de ser referida aqui durante este dia várias vezes. Muito obrigado. E agora daremos início à palestra Protestantismo e Escravidão no Brasil. Andarão os dois juntos, se não estiverem de acordo, que será proferida pelo professor José Roberto Alves Loyola. Faremos agora a apresentação de um breve currículo do palestrante. Doutorando em Ciências Sociais pela Unesp, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em Educação para a Diversidade e Cidadania e em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pela Universidade Federal de Goiás, graduado e pós-graduado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Desenvolve pesquisas na área de História da África, Relações Étnico-Raciais, Questões de Gênero, Direitos Humanos, Teologia, Sociologia da Religião, Protestantismo e Neopentecostalismo. Atuou como professor em instituição de ensino superior na área de Teologia, Sociologia, Filosofia, Responsabilidade Socioambiental e Administração do Terceiro Setor, entre 2010 e 2016. É membro do Núcleo de Estudos de Religião Carlos Brandão, da UFG. Passamos a palavra ao professor José Roberto Alves Loyola. Enquanto eu recobro meu fôlego e me preparo para superar aquela tensão que sempre nos acompanha quando vamos falar em público, eu quero testemunhar aqui com alegria a forma como eu fui acolhido, convidado, como eu fui trazido a esta casa pela doutora professora Lídice,
certamente a professora Lídice está dentro de Deuteronômio capítulo 10. Ela cumpriu ali os princípios e eu me senti protegido, me senti acolhido, me senti amado e querido. E é uma alegria muito imensa de poder estar aqui com vocês, conhecendo essa casa pela primeira vez e poder compartilhar algumas ideias em torno desse tema tão instigante. Eu vou, então, começar minha palestra, depois de estar preparado e abençoado pelas palavras, pelas orações que foram feitas. Meus cumprimentos, então, aos reverendos, às autoridades dessa casa, à reitoria, todas as pessoas que tornam possível a história continuar, né, a partir dessa instituição. Quando as 95 teses de Lutero foram fixadas nas portas da igreja em Wittenberg, em 1517, já fazia pelo menos 14 anos que os primeiros africanos escravizados tinham chegado ao Brasil. E essa migração forçada continuou pelo menos por 350 anos. O protestantismo de missão chega no Brasil pelo menos 53 anos antes do protestantismo de missão, antes da abolição da escravatura, que acontece em 1888. Podendo haver variação aí entre 1830, 1820, eu estou considerando aqui 1830, né, mas eu sei que em 1820 já temos gente chegando aí, né, os luteranos, por exemplo, no Rio de Janeiro. O que nos leva a concluir que os primeiros protestantes que chegam aqui, no contexto do Segundo Império, conviveram com a instituição da escravidão por pelo menos uns 50 anos. 150 anos depois que o protestantismo chega ao Brasil, trazendo a graça, a Escritura, o Cristo, a fé, 130 anos depois da abolição da escravatura, o Brasil ainda tem convivido com diversas formas de trabalho escravo. Mesmo no tempo em que se comemora estatisticamente entre o crescimento evangélico entre 22% a 29%, né? A propósito, entre 1995 a 2015, o Ministério do Trabalho fez 2.020 operações que libertou 4.916 pessoas de 4.303 estabelecimentos em várias regiões do Brasil que praticava o regime escravocrata. Por isso, meus amigos e amigas, irmãos, queridos e queridas, 472 anos após a morte do primeiro Martinho, 132 anos depois da morte do nosso querido reverendíssimo reverendo Carlos Pereira, 50 anos após a morte do segundo Martinho, Lutero King Jr., as populações negras desse país ainda continuam sonhando. Os segmentos populacionais afrodescendentes desse país continuam sonhando. Então podemos dizer já no plural, we have a dream. Sonhamos com um Brasil em que os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive crianças, jovens, não sejam submetidos à exploração de sua força de trabalho. Nós temos um sonho de não ter que presenciar o genocídio de jovens de 14 a 25 anos em nossas cidades brasileiras pelo simples fato de serem negros ou negras. We have a dream. Sonhamos com um Brasil no qual as mulheres possam ganhar o mesmo salário dos homens, na mesma função. Sonhamos com um Brasil onde as mulheres negras e pobres não sejam as mais negligenciadas pelo Sistema Único de Saúde. Sim, nós temos um sonho.
com um tempo em que os profissionais negros e negras, médicos e médicas, professores, professoras, modelos, advogados, advogadas, empresários, empresárias, pastores, pastoras, não sejam ignorados, ignoradas, confundidas, confundidos e não reconhecidos ou reconhecidas como tais pelo simples fato de serem afrodescendentes. Nós temos um sonho de que ainda veremos nas estruturas institucionais do protestantismo histórico no Brasil, tanto em suas eclesias, suas escolas e em suas universidades, uma presença maior de afrodescendentes. Sobre esse tema, recomendo inclusive o livro do historiador José Carlos Barbosa, cujo livro traz um título instigante: O negro não entra na igreja, espia da banda de fora. Assim como o livro de Hernani Francisco da Silva, que também nos instiga com uma pergunta: o protestantismo e a escravidão no Brasil, as igrejas históricas brasileiras devem pedir perdão ao povo negro? Sonhamos com um tempo em que o protestantismo pentecostal no Brasil reconheça a vocação religiosa feminina e tenha em suas instâncias de decisão e liderança negros e negras. We have a dream. Sobre esse tema, recomendo o livro do reverendo Marco Davi de Oliveira, que nos instiga também a partir do seu título, A Religião Mais Negra do Brasil. Por que os negros fazem opção pelo pentecostalismo? Por que tem tantos negros no pentecostalismo e não tem tantos negros no pentecostalismo nas instâncias de decisão? A verdade é que, parafraseando o profeta Jeremias, passou a cega, findou o verão, e o protestantismo no Brasil não está salvo em relação à problemática do racismo. Se ontem conviveu com uma sociedade escravocrata, logrando êxito missionário, isso ocorreu sem projetos abolicionistas, salvo algumas luzes assim, especiais, fantásticas, que foram lembradas pelo historiador nessa manhã. Por outro lado, em que pesa a boa novidade trazida pelo ano de 1889, proclamação da República, a gestação de uma república macunaímica culminou no modelo democrático apenas para gringo ver, ou seja, uma modernidade contraditória em que, na mesma medida em que proclama a república, ressignifica a escravatura. Razão porque o Brasil ainda hoje reproduz estruturas mentais e materiais escravagistas e racistas e convive par e par com uma organização social cujo modelo de distribuição de renda ratifica a relação entre a casa grande e a senzala, o senhor e o escravo. Conquanto os 500 anos de reforma protestante tenha inspirado inúmeros eventos desde o ano passado, e essa inspiração tenha renovado a nossa piedade, tem revitalizado em nós os princípios básicos pelas solas, Escritura, fé, graça, Cristo e a glória de Deus, ela precisa se desdobrar em atos de misericórdia, precisa se desdobrar em atos de protesto. Não um protesto meramente... O reverendo Alderi agora me deixou na dúvida, que ele separou a palavra comemoração de celebração, né? Não um protesto meramente celebratório, não um protesto meramente comemorativo, mas cotidiano, político, teológico, profético. E é exatamente nesse sentido que esta conceituada universidade insere o simpósio Protestantismo, Escravidão e Abolicionismo. E como bem afirmam os coordenadores deste evento, neste simpósio vamos nos abrir para uma discussão sobre o nosso passado histórico, conhecer a atual situação do negro no país e nas igrejas, e nos aventurar a sonhar
e a produzir um futuro de mais respeito e menos preconceito. Fantástico. É como se nós estivéssemos abrindo nosso baú. E, por vezes, nos assustamos com esse baú, mas é digno, é evangélico a coragem de levantar a tampa do baú. É necessário. Desta forma, celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, elaborando releituras que possam nos ajudar a conferir de forma crítica para que e para quem serve o ethos protestante. Como bem disse recentemente o pastor batista Ed Kivitz, ao analisar a postura dos evangélicos nas últimas eleições, a violência, a intolerância, os extremismos, os monstros de todos os lados que são acordados, eles despertam. E esses monstros tomam conta da sociedade, inclusive da igreja. Nós já vimos a igreja, por exemplo, comprometida com a Ku Klux Klan, diáconos e pastores batistas, membros de uma seita racista e do movimento de segregação racial dos Estados Unidos. E a igreja estava, e nós já vimos o apartheid na África do Sul, e a igreja estava presente, sustentando o regime nazista. A igreja protestante na Alemanha sustentou o nazismo. Essa citação também é uma citação inquietante. Aí nós temos a seguinte questão aqui. O protestantismo e a escravidão no Brasil. As igrejas históricas brasileiras. Desculpe, eu troquei aqui. Por essas razões, entendo que é meu dever nessa palestra provocá-los, convidar para a gente pensar juntos, chorar um pouco por dentro ou por fora, dizer coisas que talvez não tenha tanta certeza, mas me registrar como alguém que está preocupado a partir de um sonho de ver um país, uma nação cada vez mais transformada. O protestantismo e a escravidão no Brasil não andariam juntos se não estivesse de acordo. Ao que parece, a religião protestante, e em especial a de cunho metodista, não se envolveu formalmente com o movimento da abolição. Ao problematizar essa omissão por parte da Igreja Protestante, essa palestra deseja responder a seguinte pergunta: como foi possível o protestantismo conviver com o regime escravocrata brasileiro sem se envolver nas lutas abolicionistas? Naturalmente, estou pensando aqui o protestantismo enquanto instituição. Eu sei que, graças a Deus, temos muitos exemplos positivos de protestantes, a exemplo de Carlos Pereira. Gente, você já pensou? O homem é de 1886. Protestante. Então, há esperança. Pretendo, pelo menos, oferecer algumas pistas teóricas. Primeiro, abordando do ponto de vista das ciências sociais alguns aspectos conceituais da religião e a sua relação com a sociedade. Depois utilizarei algumas conclusões de uma pesquisa que desenvolvi entre os anos 2009 e 2011. Nessa pesquisa, meu interesse foi conhecer alguns aspectos importantes na relação entre o protestantismo metodista, de imigração estadunidense, e a população afro-brasileira da região de Piracicaba, entre os anos de 1867 a 1930. Aproveito para informar que essa pesquisa resultou no livro Protestantismo, Escravidão e os Negros do Brasil, publicado em 2013, prefaciado pelo ilustríssimo professor Dr. Leonildo da Silveira Campos, vocês devem conhecê-lo. Isto posto, passemos agora a uma breve aproximação sociológica do fenômeno religioso. Vamos pensar um pouco assim, a partir das ciências sociais, como é que a religião se relaciona com a estrutura econômica, política, enfim. Para as ciências sociais, a religião tende a refletir a sociedade, onde
ela está inserida. Os estudos de Durkheim, por exemplo, já demonstraram que a religião está profundamente imbricada na sociedade, numa relação de dependência, já que reflete as características psíquicas do clã social. Para Durkheim, a força religiosa não é um fenômeno à parte do empírico, é parte dele. Ou seja, a religião não se resume à crença em seres sobrenaturais. Ela é uma construção social. Weber entende que, através da crença, a religião cria as condições e os efeitos que estabelecem o cotidiano das pessoas, através da racionalização, por exemplo. Desta forma, a religião, em geral, tende a atender às necessidades das pessoas que buscam nela a salvação. Notem, a religião busca ajudar as pessoas a atender às suas necessidades. Só que dentro de uma certa hierarquia das necessidades, tem uns que têm necessidade de oprimir, tem outros que têm necessidade de se libertar. E dentro desse processo, a religião amalgama, ela legitima, ela é processada, é pensada, cantada, orada, pregada. Isto posto, a religião cristã, aliás, em Berger, a religião se utiliza da facticidade objetiva para se legitimar no cotidiano das pessoas. É mais que conceitos intelectuais. Religião trabalha muito com essa questão, com coisas do tipo, não pode isso, não pode aquilo, isso é certo, aquilo é errado, máximas morais, provérbios, até chegar às formalidades do direito, do Estado, da polícia. Isto posto, a religião cristã, tipicamente salvacionista em sua versão protestante, ao aparecer na sociedade europeia, norte-americana ou brasileira, acompanhou as características dessas sociedades. Como bem diz um autor chamado Guerreiro, se a sociedade evolui e se transforma historicamente, o mesmo deve acontecer com o componente religioso. Então, a religião é um fenômeno que meio que plasma a sociedade, as estruturas sociais. Ela resume, de certa forma, os interesses mais íntimos e mais belos e mais espúrios. O que queremos dizer aqui é que as transformações sociais e religiosas tendem a fazer uma certa retroalimentação, existe uma relação muito íntima entre religião e sociedade. Se a sociedade é escravocrata, e se as religiões dessa sociedade convivem, crescem e se realizam, há que se perguntar o que está acontecendo. Isso parece explicar por que a missão católica e protestante, de certa forma, funcionaram como legitimadoras da instituição escravocrata no Brasil, do Segundo Império. Se a religião é um construto social e tende a atender às necessidades dos indivíduos em sociedade, ao que parece, a necessidade de libertação das pessoas escravizadas na época não superaram a necessidade que a missão protestante tinha de conseguir a simpatia do imperador para fins de consolidação da nova religião em solo brasileiro. Isso nos remete à nossa problemática. Como foi possível o protestantismo conviver com o regime escravocrata brasileiro sem se envolver nas lutas abolicionistas? Essa é a pergunta inicial. Em primeiro lugar, porque muitos desses protestantes americanos eram oriundos de regiões escravocratas nos Estados Unidos. Permitam-me contar um pouco sobre o que me levou a pesquisar sobre os imigrantes metodistas e sua relação com os afro-brasileiros no Segundo Império. Depois de concluída a minha formação teológica, fui nomeado pastor metodista em 1997 e ordenado ao presbiterato em 2002. Em 2009, fui convidado para assumir uma coordenação de um ministério chamado Ministério Regional de Combate ao Preconceito Racial.
Depois de ter aceitado, me dei conta que as únicas referências que eu tinha para fundamentar um plano de ação no combate ao racismo na época eram as famosas declarações de John Wesley, no século XVIII, quando da sua relação com William Wilberforce, quando Wesley estava pastoreando ele, incentivando, estimulando a continuar na luta pela abolição. Desta forma, rapidamente eu desenvolvi uma concepção de que o movimento metodista e, posteriormente, as instituições metodistas teriam contribuído significativamente com os processos abolicionistas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu era inocente. Inicialmente, comecei a acessar apenas dados ou informações, conteúdos, sobre a questão do racismo no Brasil. Enquanto isso, iniciava a militância a partir do Ministério de Combate ao Preconceito Racial, que era literalmente um departamento dentro da Igreja Metodista, e na época, com a ajuda do reverendo Antônio de Santa Ana, não sei se vocês já ouviram falar dele. E como coordenador desse ministério, meus principais interlocutores eram os clérigos e clérigas, leigos e leigas metodistas. Logo percebi que aquele ministério, apesar de ter sua proposta de atividades aprovada pelos concílios, além de não haver dotação de verba nenhuma para sua atuação, e ser praticamente invisível nas prioridades e ênfases da agenda nacional, regional e distrital e local, o quadro pastoral não demonstrava o mínimo de interesse. Ou seja, ao anunciar o nome do Ministério nos ambientes conciliares, por exemplo, soava como uma afronta, uma incitação, uma doença contagiosa. A temática do racismo parecia realmente algo que contagiava negativamente. Literalmente, de um universo de 220 pastores e pastoras, em média, um universo de 220 pastores no Conselho Regional, quando convidava para a parte numa sala discutir sobre a questão, durante 3 anos, a média de participação era 2 ou 3 pessoas. A igreja, eu comecei a ouvir frases do tipo, a igreja não precisa abordar essa questão. Não existe racismo na igreja. Se existe racismo, é fora da igreja. Há racismo? Vamos pregar o Evangelho de Jesus, ficar falando em racismo. Esse contexto me instigou, eu comecei a ficar inquieto, assim, mas como assim? Porque nem eu tinha consciência dessas questões. Eu passei a ter consciência dessas questões de negritude, de combate ao racismo, a história do protestantismo, com a escravatura e tal, quando eu fui içado. Você aí vai ser o coordenador do Ministério de Combate ao Racismo. E quem eu? O quê? De repente eu começo a olhar para mim mesmo, descubro que eu sou negro, e aí como é que eu vou me justificar diante dessa demanda? Esse negritude, que é isso? Identidade negra, etnia, que é isso? Então, parabéns à Igreja Metodista, porque pelo menos ela me chamou a atenção para eu acordar para esse fato, né? É um ponto positivo. Então, esse contexto me instigou a perguntar por que há tanta resistência sobre essa questão. Se o metodismo wesleyano, a partir das declarações clássicas do seu fundador, parecia promover a igualdade racial. Por que essa ruptura entre o aparente interesse de Wesley e os interesses do metodismo brasileiro atual? Por que essa ruptura? Então, me dispus a estudar com cuidado a questão. Comecei por constituir a trajetória do metodismo, desde a Europa, passando pelos Estados Unidos, e sua inserção aqui no Brasil. Procurei identificar os principais fatores que possibilitaram a primeira migração dos missionários metodistas para o Brasil, chegando por Iguape, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, na região de Piracicaba, né?
Quem eram eles? Qual era a principal atividade econômica dessas famílias no sul estadunidense? Por que vieram para o Brasil? E ao chegarem aqui, como se relacionaram com os negros em pleno regime de escravidão? Eles lutaram em prol da abolição? E depois da abolição, os protestantes metodistas incluíram os negros e negras em sua perspectiva missionária? Aproveito para recomendar também a leitura de uma dissertação de mestrado de 2017, Confederados em Santa Bárbara do século XIX, uma abordagem abrangendo a escravidão e a mentalidade da época. Essa dissertação foi orientada pela professora doutora Lidse, professora desta casa. Então, essa primeira questão aqui, porque muitos desses protestantes americanos eram oriundos de regiões escravocratas. Podemos chamá-la de hipótese, né? Vamos preferir ficar. Em segundo lugar, porque os critérios para a definição do que significa ser humano no imaginário desses missionários imigrantes protestantes estavam eivados de etnocentrismo, ou, se preferirmos, eurocentrismo. A mentalidade dos imigrantes protestantes metodistas que chegam no Brasil em 1867 tinha como arcabouço epistemológico o eurocentrismo, ou seja, a noção de ser humano era determinada por uma antropologia europeia. Por exemplo, Boaventura de Sousa Santos afirma que povos silenciados como os africanos escravizados entraram na história ilustrada como espectros. Dessa forma, é importante sublinhar que o protestantismo norte-americano foi um projeto de inspiração europeia. O que significa que, para entendermos o comportamento dos protestantes metodistas, né, que chegam por Santa Bárbara, em relação aos africanos e aos negros escravizados, é necessário identificarmos a base epistêmica do seu pensamento teológico missionário e sua teodiceia. A propósito, a religião cristã protestante é profundamente marcada pelo iluminismo. E os ilustrados não tinham bem resolvido essa questão da antropologia africana, ou seja, eles não tinham entrado no estatuto de ser humano estabelecido pelos europeus. E esses missionários vêm dessa base epistêmica, dessa experiência, desse arcabouço. A propósito, a religião cristã tem, ao longo do processo histórico, se autoanalisado, mas ainda tem muito desse ranço. E apesar de toda a iluminação dessa perspectiva, ou seja, do iluminismo, os rostos dos africanos não apareceram. Não foram fotografados. Não foram considerados como seres humanos e reconhecidos na modernidade. O projeto da modernidade não considerou esses rostos. Em terceiro lugar, a ênfase teológica que alimentou a praxe missionária protestante metodista no Brasil apenas legitimou o status quo. As práticas sociais, portanto, desses missionários que saem do sul dos Estados Unidos, as práticas sociais que eles tinham lá era escravagista. Eles fogem da Guerra de Secessão para cá em 1867, chegam nessas regiões aqui, de Iguapes, Piracicaba. Seu imaginário era eurocentrado, sua prática era escravagista. O que esperávamos deles aqui? Talvez fosse pedir demais, porque as práticas religiosas é uma resultante das práticas sociais junto com seus imaginários. Como bem analisou o saudoso e brilhante sociólogo do protestantismo brasileiro, Antônio Gouveia Mendonça. As escrituras, tidas como constituição da Igreja, estabelecem o princípio do dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Questões de jurisprudência e política pertenciam a César. Daí questões espirituais como conversão e conduta constituírem as reais preocupações da Igreja. James Thornell, desculpe minha pronúncia, por exemplo, afirmou que as Escrituras não apenas deixam de condenar a escravidão, mas claramente a sancionam como qualquer outra condição social do homem. O Mendonça lembra ainda que Thornell disse que para Thornell, sulista e líder da velha escola presbiteriana, parece ter sido o principal defensor da doutrina espiritual. O platonismo, desta que parecia deslocado no contexto americano, surge como uma racionalização teológica do escravismo e teve como consequência os diversos cismas nas denominações americanas. Nessa linha de pensamento, um dos padrões discriminatórios muito presentes na história dos Estados Unidos foi a visão essencialista que dicotomizou as relações entre brancos, negros, hispânicos, indígenas, americanos e asiáticos. Não é gratuito que o denominacionalismo religioso tenha seu berço histórico nos Estados Unidos. Rustos Gonzalez, importante historiador latino-americano, concorda que a boa parte da ideologia que serviu de base para o movimento separatista e para o estabelecimento da democracia capitalista norte-americana consistia de uma religiosidade ilustrada. Então, em suma, uma religiosidade ilustrada, muita racionalização, muita sofisticação, muito enciclopedismo, sermões bem elaborados e trabalhados, mas a essência dessa proclamação querigmática não entra na vida, se concentra numa elite espiritual, social, política, e, portanto, fica difícil você promover abolicionismo, fica difícil você se envolver nessa estrada. Mas isso não é possível, porque Carlos Pereira provou que é possível. Você pega o livro lá do Carlos Pereira, reverendo Carlos Pereira, ele analisa, você aprende com ele, que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem propostas de abolição o tempo inteiro. 1886. Então, o que acontece com esse olhar, com essa mente, com essas práticas sociais, essas práticas religiosas, cuja leitura não é capaz de transformar a forma como as mãos se elaboram? O que está acontecendo? É o que o Mendonça identificou como doutrina da igreja espiritual. Meu compromisso é com a salvação da alma. Por isso o livro do Mendonça, Celeste por Vir. A Inódia. A gente pode até visitar uma pessoa escravizada, um negro escravizado, mas a gente vai levar Jesus. Só Jesus salva. Um Jesus etéreo, espectral. Um Jesus fantasmagórico, um Jesus que não se encarnou. Então, essas mentalidades, essas perspectivas foram alimentadas durante muitos séculos. E é esse o protestantismo metodista que embarcou para o Brasil, composto basicamente pelos confederados que, impedidos de continuar com o seu negócio de escravos no sul, migram para cá. É claro que essa migração cumpriu uma agenda maior, isto é, os processos migratórios, nesse período histórico, fazia parte da mutação do capitalismo europeu emergente, que chega no Brasil, e sabemos que a questão é bem complexa, muito mais abrangente do que apenas o tráfico em si. Desta forma, afirmo que, nessa linha de pensamento, não houve relações consistentes entre confederados metodistas e abolicionistas brasileiros.
muito provavelmente pelo fato de que muitos imigrantes metodistas compravam escravos e mantiveram a prática do escravagismo até mesmo após a abolição. Ficou evidente que, apesar dos protestantes chegarem contrapondo a teologia missionária do catolicismo vigente, não agiram diferentemente da Igreja Católica em relação às populações afro-brasileiras, que desde 1500 já vinha legitimando a escravização de africanos. E agora eu caminho para as minhas considerações finais, explicando um pouco aqui porque esse título, né? Amós capítulo 3, versículo 3, diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Segundo Milton Schwantz, saudoso Milton Schwantz, esse aforismo profético amosiano é parte da denúncia das relações opressoras que a elite israelita impingia sobre os camponeses, sobre as camponesas, pessoas escravizadas, órfãos, viúvas e estrangeiras. Seja através da polícia, seja através da religião por volta de 732, 735 a.C., no texto a classe opressora seria punida por conta de suas iniquidades. Então é como se dissesse: haveria oprimido se não houvesse opressor? Dessa forma, concluímos que durante a inserção e consolidação do protestantismo no Brasil, a instituição de escravização de pessoas africanas vigorou paralelamente, quase sem contrastes. A chegada do protestantismo no Brasil, nesse contexto, não significou interferência no status quo. Sim, durante pelo menos meio século, o protestantismo caminhou de acordo com o sistema escravocrata. Para compreendermos como se dá esse processo de legitimação por parte da religião protestante, faz-se necessário olhar esse fenômeno a partir das ciências sociais, uma vez que o fenômeno religioso não se resume em sua dimensão fascinante, luminosa, tremenda. A religião não é só o nosso intimismo, nossa vida privada com Deus, mas a religião tem a ver também com compromisso social, econômico e político. A religião plasma as representações sociais e tende a oferecer acomodações utilitárias para os indivíduos na estrutura sociopolítica. A religião é mais que crenças em um ser ou seres sobrenaturais. Ela lineariza, ela harmoniza. O negro está apanhando sob 40, 50, 100 chicotadas. Suponhamos que ele peça ao seu senhor no século XIX que o liberte. Se esse senhor fosse um evangélico adepto da doutrina da igreja espiritual, ele diria mais ou menos assim: o seu sofrimento aqui dignifica sua vida plena lá no céu. Aguenta firme, meu irmão. Você vai receber galardão lá em cima. Essa é a doutrina da igreja espiritual. E no caso da relação do protestantismo e a escravidão no Brasil do século XIX, os principais fatores causais desse mórbido casamento, primeiro, muitos desses protestantes imigrantes eram escravocratas. No seu imaginário não tinha negro como pessoa humana. Então, como é que eu vou pregar, fazer missão? Vou fazer missão a partir do que eu sou, de como eu sou constituído. Em segundo lugar, estava em sintonia, portanto, com uma antropologia que não reconhecia a dignidade da pessoa do africano. Nossa ênfase foi na religião, enquanto instituição, eu insisto, porque, graças a Deus, e para nossa esperança, nós tivemos alguns protestantes que fizeram diferença, mesmo no século XIX, e mesmo nos dias atuais. Eu agradeço a sua atenção e peço encarecidamente que você faça ecoar, refletindo sobre essas informações durante a sua vida, e seja você alguém que vai valorizar, de fato,
as solas, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus a glória. Mas nos libertemos, pelo amor de Jesus de Nazaré, de uma teologia neoplatônica. Encarnemos o verbo do Cristo. Sejamos evangélicos de fato, pelo menos uma vez na história. Que Deus nos ajude. Obrigado.